Queridos, graça e paz, queremos convidar vocês que estão em casa nessa noite para que juntos possamos louvar, bendizer o nome do Senhor. Você sabe que o nosso Deus vive e reina para todo sempre e não tem circunstâncias, adversidades, dificuldades que podem nos impedir de adorar e bendizer o nome do Senhor. Hoje nós não podemos nos reunir presencialmente. Você sabe como é que está o índice de contaminação na cidade. O Brasil inteiro está mobilizado para que os índices de contaminação caiam, regridam, e a igreja do Senhor não está fora desse objetivo também, porque nós somos sensíveis às pessoas, nós somos sensíveis às necessidades que ocorrem no mundo. Então nós entendemos também que a obediência às autoridades, ela é importante. Nós como igreja, como um corpo que abençoa as nações, que abençoa a cidade, que abençoa o estado, nós nos reunimos aqui num grupo bem pequeno, bem seleto, para fazer essa gravação, a fim de que você receba na sua casa, com toda a segurança, com todo o conforto, esse grande momento de louvor e adoração ao nome do Senhor. Convidamos toda a sua família para que possamos agora louvar e bendizer o nome do Senhor. Vamos orar. Você é convidado nessa noite para abaixar a sua cabeça e orar juntamente comigo, celebrando o nome do Senhor. Pai, nós nos reunimos aqui como igreja do Senhor para adorar e bendizer o nome do Senhor. Seja bem-vindo nessa noite. Pai, o Senhor está no nosso meio. Não importa a forma, a maneira que nós te cultuamos, mas o Senhor está no nosso meio. Seja bem-vindo nessa noite, nesse culto, que todo esse mover que nós vamos experimentar aqui nesse lugar, que os meus irmãos possam experimentar na sua casa também, em nome de Jesus. Que o Senhor receba todo o louvor, toda a adoração. É o que nós profetizamos, é o que nós desejamos nessa noite, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Receba a alegria viva.
Olá, queridos, graça e paz. Antes de começarmos a nossa ministração nessa noite, antes de orarmos ou fazermos qualquer outra coisa, eu gostaria de manifestar os meus mais profundos e sinceros sentimentos
a todas as pessoas da nossa igreja ou de fora da igreja, pessoas que estão participando do culto hoje à noite pela TV, pelo YouTube, pelo celular, a todos vocês que estão nesse exato momento angustiados, tristes, sofrendo a dor da perda, eu quero manifestar os mais profundos sentimentos de misericórdia e pedir ao Senhor que traga um consolo especial para o seu coração, para a sua família, e Deus é poderoso para fazer isso. Então, eu queria também nesse momento convidar você para orar, para colocar diante do Senhor essa angústia, essa tristeza, essa preocupação. Talvez você não tenha perdido alguém, né? Perdido um irmão, uma pessoa, alguém da sua família, mas está com alguém internado, crendo que aquela pessoa vai se recuperar, crendo que ela vai sair daquele lugar. Então eu quero me juntar a você nessa noite, eu e a minha família, e nós vamos orar e clamar ao Senhor, ao Deus dos céus, para que Ele opere o seu grande milagre na nossa terra, nas nossas famílias, em nome de Jesus. Abaixa a sua cabeça e ore comigo nessa noite. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua grande e infinita misericórdia e graça sobre todos nós. Deus, nós estamos vivendo dias como nunca antes vivemos, dias muito difíceis. Olhando para trás, nós podemos imaginar o sofrimento de tantas outras pessoas que passaram por tragédias como essa. Pessoas que passaram por outras tragédias e nós agora podemos sentir a dor, podemos perceber como a vida daquelas pessoas foi difícil. Mas nós temos fé que algo sobrenatural vai acontecer no nosso mundo, no nosso planeta. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós oramos agora pedindo ao Senhor que o Senhor envie, ó Deus, os teus anjos ministradores, da mesma maneira que o Senhor enviava os teus servos, os teus anjos ministradores, para fazer algo a nosso respeito, a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Nós pedimos ao Senhor nessa noite que o Senhor derrame sobre as nossas nações, sobre as nações da terra, sobre as nossas famílias, sobre as famílias da terra, os teus servos. Envia, ó Pai, nós cremos que o Senhor pode dar ordem aos teus anjos e eles podem, ó Deus, tirar essa enfermidade do nosso meio e levá-la para onde é o lugar devido dela, no inferno. Nós repreendemos, ó Deus, esse espírito de morte que está operando no nosso meio. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia daqueles que estão, ó Deus, assistindo esse culto, participando, na verdade, desse culto, mas que perderam alguém essa semana, perderam pessoas amadas. Eu oro ao Senhor, em nome de Jesus, que o consolo terno do Teu Espírito, que as mais profundas consolações do Senhor venham sobre nós, venham sobre o Teu povo, venham sobre a Tua igreja, sobre os nossos irmãos amados, que estão sofrendo, que estão chorando, que estão passando por dificuldades. Tenha misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia lá no livro de Josué, no capítulo 5, e nós vamos ler um texto que traz muita paz. E não somente isso, mas fortalecimento ao nosso coração nesses dias. Eu tenho ministrado, Deus tem colocado no meu coração falar nesses dias sobre Josué, não somente sobre a figura do Josué, mas tudo aquilo que envolvia a sua vida, toda a sua liderança, aquele povo, a conquista da terra. E isso tem trazido para nós um fortalecimento especial da parte de Deus. Portanto, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Josué, capítulo 5, a partir do verso 1, e nós vamos ler. Eu queria que você acompanhasse na sua casa. Se você não está com sua Bíblia aí, corre lá rapidinho, pega a sua Bíblia, coloca ela no seu colo. Nós vamos hoje estudar a palavra de Deus. Nós vamos hoje ouvir a palavra de Deus. Faça com que esse livro que está nas tuas mãos, com que as palavras, as verdades que estão nesse livro possam ser transferidas para o seu coração. Você pode fazer isso, você pode olhar para a Bíblia
e ela pode ser um livro absolutamente normal, mas você pode falar com o Pai Celestial nessa noite e dizer assim: Pai, pega essas verdades que estão aqui, implanta essas verdades no meu coração, coloca essas verdades bem dentro do meu coração, Senhor, como sementes, e eu creio que Deus vai fazer isso hoje na sua vida. Vamos ler então. Todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivessem atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veria a terra que prometera aos seus antepassados, que nos daria, terra onde mana leite e mel. Assim, em lugar deles colocou os seus filhos, e esses foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje revolvi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte, ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra. Em sinal de respeito, ele perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? E o comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué tirou. Amados, o que nós podemos nesta noite aprender de tão importante que vale a pena você passar aí talvez meia hora, não sei, 20, 30 minutos na frente dessa TV, do celular, para ouvir, para entender a palavra de Deus? O que de tão importante está estabelecido aqui nesse livro que gera no nosso coração essa expectativa de parar um pouco, parar tudo que nós estamos fazendo. Talvez isso não seja tão difícil hoje, porque aí fora está tudo fechado, você deve estar agora dentro da sua casa, impedido inclusive de sair, e essa é uma boa oportunidade para você então se dedicar e gastar o seu tempo de uma forma muito nobre, de gastar o seu tempo na palavra, ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus e permitindo que esse recurso espiritual que é a palavra, que é a própria presença de Deus manifesta em nós, no nosso tempo. O Verbo, ele se fez carne, habitou entre nós e ele deixou o seu Espírito. Então a palavra do Senhor se manifesta. Quando você abre a sua Bíblia e lê a sua Bíblia, o Espírito Santo que está dentro de você, ele testifica, ele dá vida a essa palavra. Não são somente letras, histórias, contos, nada disso, mas há Espírito e vida aqui nesses registros sagrados. Então, o que de tão importante pode fazer você parar um pouco, parar tudo, na verdade, e
meditar na sua vida, meditar no que Deus quer fazer através da sua vida. Deus está sempre interessado em fazer alguma coisa através da sua vida. Isso é importante você saber nessa noite. Mas como Deus vai usar você e como Deus vai usar a sua vida, depende muito de como você está alinhado à palavra de Deus, de como a palavra de Deus está estabelecida na sua vida. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Tem várias histórias engraçadas na Bíblia, como a mula de Balaão. Eu falo isso aqui de vez em quando. O profeta estava tão cego, o profeta estava tão obstinado, Balaão estava tão decidido em fazer algo errado, que Deus então abre a boca de uma jumenta, e essa jumenta, essa mula, né, esse animal, ele então fala com Balaão e ele livra Balaão da morte. Deus usa a jumenta, Deus usa quem Ele quer, Deus usa as codornizes para levar comida para o profeta, Deus usa um rei que não o conhecia, como Ciro, chama esse rei de meu servo, exatamente porque esse rei, ele estava fazendo a vontade de Deus. Então, quando nós vemos a maneira, o jeito de Deus agir, Deus age de uma forma muito variada, mas Ele age de uma forma muito especial para com os seus servos. Deus age de uma forma peculiar, prática com os seus servos. E eu acredito que essa palavra tem algo especial para o seu coração, porque se você é um servo do Senhor, se você ama o Senhor, se você tem paixão pela palavra de Deus, então é com você nessa noite, o negócio aqui é com você, a coisa aqui é com você. Na verdade, Deus quer falar com você, querido. Deus quer falar com você, meu irmão, e Deus quer falar com você de uma forma muito prática, a fim de que a sua vida seja alinhada à vontade de Deus. Muitas vezes nós nos perguntamos por que certas coisas não dão certo na nossa vida. Às vezes, certas coisas não dão certo na nossa vida porque nós tomamos caminhos muito complicados, caminhos que destoam da vontade de Deus, da graça de Deus, da direção de Deus para a nossa vida. Às vezes, as coisas não dão certo na nossa vida porque nós estamos num mundo completamente caído, num mundo que tudo nele trabalha contra a palavra, trabalha contra o Senhor, trabalha contra as coisas de Deus. Jesus certa vez disse para os discípulos: o mundo vos odeia, o mundo odeia vocês, porque vocês não são do mundo, vocês não têm parte, vocês não fazem parte desse projeto mais. Então, pensando que Deus quer fazer com que as coisas deem certo na nossa vida, eu acredito que Deus deseja que tudo dê certo na nossa vida, que tudo nos vá bem, que as coisas caminhem na nossa vida de uma forma que a vida da gente resulte na glória de Deus. E para isso, nós temos recursos espirituais importantes. Se Deus não quisesse que as coisas dessem certo para a gente, Ele não teria enviado seu Filho, Ele não teria enviado antes do seu Filho os profetas, Ele não teria feito coisas extraordinárias no passado, Deus não teria estabelecido a igreja, Deus não teria deixado o seu Espírito para nós. Então, Deus deseja que as coisas deem certo para você, mas é importante que você saiba nessa noite que você precisa alinhar a sua vida à vontade de Deus. Não adianta você fazer os projetos, não adianta você pensar numa coisa, não adianta você sonhar com algo e chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu quero que o Senhor aprove isso aqui, eu quero que o Senhor dê o seu aval, o seu carimbo aqui, porque Deus não é o nosso servo, Deus não é o nosso empregado, Deus não trabalha para a gente. Aliás, Deus trabalha para a gente quando nós estamos alinhados à sua vontade. Nós somos servos de Deus, nós somos filhos de Deus.
Ele é o nosso Pai, Ele dá as ordens, Ele tem o melhor para nós, Ele conhece o passado, o presente e o futuro, Ele sabe como as coisas vão ser encaminhadas, Deus sabe como tudo vai terminar. Por isso que certas coisas não dão certo para nós, porque por mais que a gente pense que aquilo é bom e que aquilo é um caminho formidável, Provérbios fala sobre isso, há caminhos que para o homem parece bom, mas o final desse caminho, o fim dessa história é sempre um fim horroroso, é sempre um fim difícil, é um caminho de morte. Deus quer usar a sua vida, mas é importante que você alinhe a sua vida ao plano de Deus, ao projeto de Deus. Muitas vezes nós dizemos assim, Deus tem um plano para você, e a gente ouve isso de uma forma tão comum, tão banal, que a gente não percebe que, de fato, Deus tem um plano para nós. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, eu gosto muito de focar nesses dois personagens agora, estudando o livro de Josué, perdão, o livro de Juízes está depois, estudando o livro de Josué. Quando eu foco, quando eu miro nesses dois personagens, eu fico olhando assim, Deus tinha tudo para abandonar Moisés. Deus tinha tudo para chamar uma outra pessoa. Moisés pisou na bola, Moisés se precipitou, Moisés matou uma pessoa indevidamente, talvez de uma forma acidental, talvez de uma forma proposital, mas isso resultou num problema muito grande, porque Faraó, a partir disso, passou a desejar matar Moisés. E ele teve que fugir dali. O filho adotivo de Faraó teve que fugir, embora. E ele então passa 40 anos lá nas terras de Midian. E ali naquele lugar, a gente pode pensar assim, Deus podia levantar uma outra pessoa. Deus podia levantar um outro líder, ele faz o que ele quer, da maneira que ele quer. Mas Deus queria Moisés. Deus tinha um plano na vida de Moisés. E Deus é tão maravilhoso e tão extraordinário, que não é pelo fato de nós errarmos uma vez, que nós não temos uma outra chance, nós não podemos se enquadrar no projeto de Deus. Talvez eu esteja falando com você, que errou, que se afastou do projeto de Deus para a sua vida. Talvez você seja um ministro de música, talvez você seja um instrumentista, alguém que toca uma bateria, que toca um teclado, um violão, alguém que quando sobe aqui na plataforma e pega o microfone, conduz a igreja de uma forma extraordinária, no louvor, na adoração, alguém que traz os céus para a terra. Ou talvez você é um bom administrador, você é um zelador extraordinário, você cuida dos recursos da igreja, você é preocupado com otimizar, com administrar bem, com colocar as coisas no seu devido lugar. Eu não sei, talvez você seja um evangelista, você, quando abre a sua boca, você consegue colocar o amor de Deus, as verdades de Deus no coração das pessoas, e talvez você esteja completamente perdido agora, você esteja afastado do seu propósito, talvez não de Deus, sabe? Talvez não do Senhor, porque Moisés estava tão longe do Egito e aparentemente tão longe do projeto de Deus para ele, mas Moisés não estava afastado do Senhor. Ele sabia que Deus cuidava, protegia, que Deus ainda o amava. Mas Moisés estava afastado do projeto de Deus. Estava lá junto ao poço de Midian, lá nas terras de Jetro, cuidando das ovelhas de Jetro, do seu sogro. E, na verdade, Deus queria que ele estivesse cuidando das suas ovelhas, daquelas ovelhas que estavam no Egito. Mas, de repente, passados alguns anos, porque por mais que a gente pense que as coisas de Deus estejam demorando muito, para Deus é sempre de repente. Deus então chama Moisés de novo, e Moisés agora, com medo, preocupado,
angustiado, tenta se esquivar do projeto, do propósito, da missão, mas Deus é insistente e Deus conduz Moisés de novo para o lugar mais importante da sua vida, o centro da vontade de Deus. Talvez você seja um grande líder, você seja um adorador extraordinário, talvez você seja um pregador fantástico e você está agora completamente fora do projeto de Deus. Eu queria que você guardasse algo no seu coração nessa noite. Deus conta com você. Não desperdice as oportunidades que Deus está te dando. Não desperdice o seu chamado. Quando Deus colocar você de novo no projeto, se renda, se envolva, alinhe a sua vida com o Senhor. Isso é muito importante. Muitas vezes nós desviamos do projeto, nós saímos da rota porque nós perdemos esse alinhamento, nós perdemos essa comunhão, nós perdemos essa referência do Senhor. Muitas vezes nós estamos preocupados em ser usados e o pastor Carlos Alberto fala muito sobre isso, é necessário que nós sejamos aprovados. O pássaro, ele voa, né, com as duas asas, ele tem duas asas e assim é a nossa vida também. Deus quer nos usar, mas nós também precisamos estar aprovados. Não adianta você estar aprovado e não ser usado, você vai enferrujar. E não adianta você ser usado e não ser aprovado, o diabo vai te derrubar. Isso é muito importante. O diabo vai envergonhar você, ele vai tornar a sua vida, o seu ministério, um caos. Por isso, é importante que você alinhe a sua vida ao projeto de Deus. Josué é uma referência para nós a respeito disso. Não só Josué, Moisés, mas tantos outros da Bíblia, mas aqui Josué é uma referência para nós a respeito desse alinhamento. Veja o que está acontecendo. Todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivéssemos atravessado. Por isso desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Quando os reis amorreus, quando aqueles povos da terra prometida começaram a ouvir os feitos de Deus, os milagres de Deus, eles disseram, nós não podemos contra esse povo, porque o Deus dos céus é com eles. E a Bíblia diz que o coração desse povo, desses povos, se derreteu. O coração deles desanimou. E isso é importante porque começa aqui uma história de milagre. Começa aqui uma história importante, quando Deus é com a gente, quando Deus é conosco, os nossos inimigos podem ser mais fortes, os nossos inimigos espirituais podem ser maiores, podem ter mais recursos, podem estar habilitados na estratégia de ferir, de matar, de roubar, de destruir como o diabo, mas ele não vai obter vitória contra a sua vida, contra a nossa vida, porque quando o Senhor está conosco, o coração dos nossos inimigos, ele desanima, ele derrete, porque contra o Senhor não tem, amados, não existe nenhuma outra autoridade, não existe um outro poder, não existe uma outra força no universo que pode contra o Senhor. Então, isso é importante porque fala para nós de algo extraordinário, porque se Deus tem um propósito para você, se Deus tem um propósito para nós, como servos de Deus nesse tempo, ou como adoradores, ou como pregadores, ou como recepcionista da igreja, ou como zelador, ou como evangelista, ou como professor, como alguém da área do ensino, não importa, se Deus tem um projeto para a sua vida, se esse projeto é do coração de Deus, e se você está envolvido nesse projeto, se você se alinhar ao coração de Deus, se você entender o chamado de Deus para a sua vida, a sua missão, e se colocar à disposição de Deus e buscar de Deus a aprovação, o coração dos seus inimigos se derreterá, o coração dos seus inimigos se desanimará, o coração dos seus inimigos, ele perderá todo o ânimo, toda a força de lutar contra você, porque por trás de você, ou aliás, dentro de você, existe algo sobrenatural, maior, poderoso, grandioso, e esse inimigo não pode resistir. Não pode resistir. Mas é importante que haja
esse alinhamento, que haja essa dedicação, essa consagração, essa comunhão. Note que os guerreiros, eles haviam saído do Egito. Eles eram fortes, eles eram poderosos. E aqueles guerreiros, havia um grupo dentro de Israel que era um grupo de guerreiros, mas eles não puderam entrar na terra, porque o texto diz que eles não obedeceram ao Senhor. Versículo 6. Depois eu vou voltar para o versículo 5, porque tem algo importante, tem uma chave importante para nós, mas o versículo 6 diz assim: os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, não foi pouco tempo, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Note que o povo de Israel era um povo agrícola, era um povo que aprendeu a construir, a plantar, a cultivar, a amassar barro, mas dentro desse povo havia um grupo de guerreiros. Eles eram fortes, eles eram valentes, eles eram destemidos, mas olha o que aconteceu com eles. Visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, que nos daria, terra onde há leite e mel com fartura. Eles não viram, eles não alcançaram a promessa, eles não cumpriram o seu propósito, eles não entraram na terra. E por que isso aconteceu? Porque eles não obedeceram ao Senhor. O que há de gente hoje valente na igreja, o que há de gente talentosa, o que há de gente que tem unção, que quando abre a boca parece que os céus descem, mas tem uma questão aí que é muito importante. Porque você pode se perguntar assim: mas pastor, como é que alguém que não obedece ao Senhor abre a boca e os céus descem? Como é que alguém que não teme ao Senhor, que não está alinhado com o Senhor, de repente pode curar, pode manifestar milagres e tudo mais? Porque os dons são irrevogáveis, meu amado. A Bíblia diz que os dons são irrevogáveis. Quando Deus dá um dom para alguém, Deus não fica: você se afastou, então eu vou tomar esse dom de volta. Se você perceber hoje no Novo Testamento, nem o Espírito Santo, ele se afasta, ele está ali, ele pode ser até extinguido, ele pode ser até abafado, mas ele está lá. Então é importante que você saiba isso, porque esses líderes, eles eram valentes, eles eram talentosos, eles eram guerreiros, eles eram lutadores, eles não temiam nada e nem a ninguém, mas de repente eles não alcançaram a promessa, eles não entraram na promessa, eles não avançaram, eles não viram, eles não conquistaram, eles não puderam desfrutar da terra prometida que o Senhor havia falado, que havia fartura, havia tantas coisas maravilhosas ali naquele lugar, tanta comida, a terra era boa, o lugar era bom, mas eles não alcançaram a promessa. E por que eles não alcançaram a promessa? Porque eles não obedeceram, porque eles não confiaram, eles não creram no Senhor. A obediência, na verdade, ela precede algo importante: a fé. Eles não obedeceram porque eles não creram no Senhor. E a fé precede a obediência. Eles não creram, eles não confiaram no Senhor, eles não acreditaram que o Senhor havia feito isso que está estabelecido aqui. O próprio testemunho da prostituta Raabe fala isso: olha, está todo mundo aqui apavorado, está todo mundo aqui com medo de vocês, nós ouvimos o que Deus fez para que vocês pudessem chegar até aqui. E nós sabemos que ninguém pode contra vocês. Mas eles mesmos, eles não creram. E porque eles não creram, eles não obedeceram. E eu acredito que tem um monte de gente hoje que perdeu a fé, perdeu o temor, perdeu a consideração pelas coisas santas de Deus. É importante que você tenha hoje no seu coração muito claro uma coisa: Deus quer usar você. Deus quer te colocar de novo na partida. Você precisa marcar pontos para Deus. Você precisa entender que o seu chamado é estar à frente, é estar no time, é fazer parte das coisas grandes de Deus. Mas para que isso seja algo favorável, seja algo bom para você, é necessário que você trabalhe, que você atue, que você ministre, que você cante, que você louve, que você adore, que você faça o que você tiver sido chamado para fazer, com fé e com obediência no seu coração.
Veja o que diz o verso 5, diz que ia voltar. Todos os que haviam sido circuncidados, 4 e 5, perdão, ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Deus está chamando o povo aqui a uma nova consagração, a um ato a um renovo de aliança. Então, a circuncisão, na verdade, implicava num pacto, era um pacto de sangue, era uma aliança que Deus estava fazendo com eles. Porque aqueles que saíram do Egito não creram. Eles fizeram um pacto com o Senhor, eles fizeram tudo direitinho, mas eles não creram. E agora, o Senhor, como Ele é bom, como Ele renova a sua aliança, o seu pacto conosco, Deus chama então agora os filhos destes que morreram agora para um novo pacto, uma nova aliança, e Deus chama Josué e diz assim: faça facas de pedras. E vamos circuncidar o povo. Eu quero fazer uma aliança com esse povo, uma nova aliança. E Josué circuncidou o povo. A nação inteira foi circuncidada. E eles ficaram onde estavam, no acampamento, até sararem. Note que eu acho que é exatamente isso quando o profeta Oséias está dizendo: ele fez a ferida e ele sarará. Deus não faz a ferida para nos machucar, Deus não faz a ferida, não é nesse sentido que o profeta está falando, mas ele está falando da aliança. Sabe, amados, eles fizeram uma aliança com o Senhor, e essa aliança envolvia uma ferida, um corte na parte genital masculina, e aquilo era doloroso para eles, aquilo era difícil para eles. E é interessante que, quando nós olhamos para a nova aliança, a aliança que Jesus faz agora eterna, a aliança perpétua que o Senhor Jesus agora faz, na verdade Ele é o intermediário, Ele é o sacrifício perfeito, Ele é a nossa propiciação, Ele é o sacrifício perfeito que é aceito pelo Pai. Quando Ele faz essa aliança, o seu próprio sangue agora é derramado para perdão dos nossos pecados, uma aliança maravilhosa, eterna, e a última aliança, a melhor aliança. Note que Deus é Deus de aliança. Deus deseja fazer aliança com a gente. E essa aliança envolve comprometimento, envolve compromissos, atitudes. Note que ele diz assim: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Deus remove a humilhação. É agora um novo tempo, uma nova aliança. As coisas velhas passaram. Sabe, a vida do Egito de escravo, a vida de humilhação, passou. Agora Deus está dizendo para eles: agora vocês vão entrar nessa terra e vocês vão ser os donos dessa terra. Lá no Egito vocês eram empregados, vocês eram escravos, mas agora vocês serão os donos dessa terra. Você pode entender isso? A aliança que Deus tira o povo de uma posição de empregado, de escravo, e coloca como dono. Foi isso que Jesus fez conosco na cruz do Calvário. Nos tirou, da escravidão do pecado, nos tirou da posição de escravos do pecado, de filhos do diabo, e nos transportou do reino para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor. Na verdade, nos transportou do reino das trevas para o reino da luz e nos fez agora filhos amados de Deus. Essa é a nova aliança. A aliança que tira você da posição de filho do diabo e coloca você como filho amado dele. Que coisa maravilhosa! Já pensou? Que coisa tremenda! Então, da mesma forma, também foi revolvida de nós toda a humilhação. Como é humilhante! Deus nos fez santos, perfeitos, puros. E nós nos degradamos, nos tornamos parecidos com Satanás. Mas essa humilhação foi removida de nós na cruz do Calvário. Por isso é importante que você entenda que o seu lugar no corpo de Cristo é fundamental, é importante,
porque você é um agente de Deus e não mais um filho do inimigo. Você agora é amigo de Deus, você agora tem aliança com Deus, você agora é parecido com Deus, você agora tem parte com Deus, você agora se parece com o seu Pai celestial. Por isso que seu lugar na igreja, no corpo é importante, por isso que seu lugar no caminho é importante, por isso que seu lugar na artilharia é importante, porque quando você está no seu lugar, você está envergonhando o inimigo, e quando você não está no seu lugar, você está sendo envergonhado pelo inimigo. É muito diferente, é muito diferente. Aqueles príncipes, aqueles valentes tombaram no deserto porque eles perderam a sua fé, deixaram de obedecer ao Senhor, e em seguida também perderam a sua posição como valentes, como guerreiros. E é sempre assim, perde-se a fé, deixa de se obedecer e perde-se a posição. Sempre esse é o caminho da derrota, da tragédia. Mas o contrário também é verdadeiro. Você começa a crer, você começa a obedecer e você então é reposicionado à posição, ao lugar de agente, de trabalhador, de servo fiel, aquele que será recompensado. Eles comeram da Páscoa, eles entraram na terra. Essa aliança envolvia dar para eles o melhor da terra. Quando Deus faz uma aliança com você, Deus tem sempre o melhor para você. A gente olha para as coisas nas Sagradas Escrituras e a gente às vezes não percebe isso com clareza. Deus havia mandado para eles o maná. E Deus mandou para nós o maná do céu. Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Deus mandou para eles anjos, seres especiais, para ajudá-los na batalha. Esse capítulo mesmo fala sobre isso, nós vamos chegar lá. E Deus mandou para nós uma pessoa tão especial para nos ajudar. O Espírito Santo. O próprio Deus dentro de nós, na pessoa do Espírito, sem falar no seu Filho amado. Tudo que Deus faz para nós é sempre nos dar o melhor, sempre nos dá o melhor. A palavra é o melhor de Deus. Os profetas, o maná, os milagres. Você já viu algum milagre que Deus fez dar errado? Sair pela metade, sair meia boca, como dizem por aí, sair malanhado, armengado. Você já viu algum milagre de Deus? Eu nunca vi. Porque Deus sempre faz o melhor. Deus sempre fez o melhor para nós. Sempre, em todo o tempo, Deus sempre fez o melhor para nós. Preparou a sua palavra, preparou o seu Filho para nós, preparou o Espírito para nós, preparou o reino de Deus, dele para nós. Tudo que Deus faz para nós como um bom Pai é sempre nos dar o melhor. Sempre, sempre nos dá o melhor. E talvez você tenha aberto a sua boca para dizer: tudo para mim dá errado, tudo para mim é muito difícil. Eu dizia isso de vez em quando: tudo para mim é sempre muito difícil. Mas eu parei de dizer isso porque eu aprendi que Deus sempre tem me dado o melhor. Os melhores irmãos, vocês, pessoas maravilhosas, que têm um coração maravilhoso, melhores amigos, líderes, esposa, uma esposa maravilhosa que eu tenho, que Deus tem me dado, que Deus tem me agraciado com ela, filhas maravilhosas, eu fico encantado com as minhas filhas. Deus tem dado o melhor para mim, e Ele tem dado o melhor para você também, o melhor dele tem sido para você. E quando eu percebo aqui que eles entram na terra, eles ceiam, eles tomam a Páscoa, eles celebram a comunhão com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles foram consagrados, foram circuncidados. E agora eles celebram a Páscoa naquela terra. É um sinal de propriedade, de pertencimento. Deus está dizendo para eles: vocês pertencem a mim e eu dou a vocês essa terra.
Páscoa fala de comunhão. E a Bíblia diz que um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Que coisa maravilhosa! Quantos anos esse povo experimentando maná no deserto? 40 anos comendo maná. Mas agora já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Quando Deus tirou o maná, Deus deu algo melhor ainda que o maná. Ah, amados, Deus quer dar tantas coisas boas para nós. A Bíblia diz que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes, onde não há mudança e nem sombra de variação. Por último, estando Josué perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma e nem outra. Palavra interessante. Ele respondeu: venho na qualidade de comandante dos exércitos do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Ele chama meu Senhor aquele anjo, né? Então está aqui até com letra minúscula. E o comandante do exército do Senhor, agora do Senhor com letra maiúscula, né? O Pai Celestial respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué tirou. Tudo nesse texto aqui, no capítulo 5, está relacionado à santidade, à consagração. Josué encontra o príncipe, um anjo, e sem saber que era um príncipe, ele diz assim: ei, você é comigo ou contra mim? E o príncipe diz assim: nenhuma nem outra coisa. Eu não estou envolvido nesse mundinho seu, Josué. Josué, eu vim aqui com algo mais importante. Josué, o que é? Ele diz assim: a mesma coisa que o Senhor falou com Josué lá, com Moisés lá na sarça ardente, Deus fala agora com Josué: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Às vezes nós estamos tão envolvidos nessa vida, nas guerras diárias, que a gente acha que tudo está relacionado ao nosso mundinho, às nossas guerras, às nossas lutas. Mas tem coisas que estão além das nossas lutas, das nossas dificuldades, dos nossos problemas diários. E Deus quer comunicar isso conosco. Deus está além dessas coisas. Deus, muitas vezes, o Senhor, Ele está conosco, Ele é com a gente, mas Ele quer nos dar algo mais. Ele quer nos falar algo mais. E eu queria dizer para você hoje à noite que talvez você esteja tão focado nas suas lutas, nos seus problemas, nas suas dificuldades, que você esteja perdendo o melhor de Deus. E o que é o melhor de Deus? Um fortalecimento, um relacionamento, uma comunhão maior com o Pai Celestial, a nível de você tirar as sandálias dos pés e sentir o ambiente que você está pisando e sentir que por baixo dos seus pés tem uma graça poderosa, tem uma bênção maravilhosa, tem algo novo, tem algo diferente. Por baixo dos seus pés tem alguma coisa te sustentando, tem uma rocha firme cuidando de você. É isso que eu queria falar com você nessa noite. Dizer para você que nem tudo na sua vida está relacionado às suas guerras diárias, às suas lutas, às suas dificuldades, às seus problemas. Por trás disso tudo, por baixo disso tudo, quando o anjo fala com Josué: tira as sandálias dos seus pés, se descalce aí, toca nessa terra, porque o lugar que você está pisando agora é santo. Sabe o que aquele príncipe dos exércitos está dizendo para Josué? Deus está aqui com você agora. Tem uma presença santa do Senhor aqui nesse lugar. E é isso que eu queria que você guardasse no seu coração nessa noite. Às vezes é preciso que você tire o seu olhar do seu mundinho, das suas dificuldades, das suas lutas, e você perceba que por trás de tudo isso
Existe um Deus maravilhoso com você, te fortalecendo, te ajudando, ministrando no seu coração, te sustentando. Então tem horas que você tem que tirar as sandálias dos seus pés, ou seja, tem hora que você tem que sair do seu mundinho, tem hora que você tem que sair desse ambiente de guerra, de luta, de problema, de dificuldades que você está vivendo, e você tem que tocar, você tem que sentir a presença do Senhor na sua vida. É isso que eu queria ministrar no seu coração nessa noite e dizer para você que você é tão importante para o Senhor, que o Senhor alistou você para uma grande batalha, para um grande projeto. É hora de você consagrar a sua vida. Faça como esses homens. Busque ao Senhor, consagre, circuncide o seu coração nessa noite. Coloque o seu coração diante do Senhor e fale com Ele: Senhor, venha sobre mim, venha teu reino, venha a sua vontade. Pai, eu quero abrir mão da minha vontade, eu quero abrir mão das minhas batalhas e eu quero tocar, eu quero encostar os meus pés na rocha que é Jesus e perceber, ó Deus, esse toque maravilhoso que abençoa todo o meu ser, toda a minha vida, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar nessa noite. Pai Celestial, guarda a nossa vida, Senhor, que nós possamos nos despir também, tirar as sandálias, tirar, ó Deus, esses empecilhos que estão impedindo da gente tocar no solo, da gente sentir a rocha, da gente tocar na rocha que é Jesus, da gente ter comunhão com o nosso irmão mais velho, que está conosco, que está muito mais além dessas guerras, dessas lutas, dessas dificuldades, que quer nos abençoar de uma forma maravilhosa, extraordinária, que quer nos abençoar com coisas tão distantes desse mundo, com coisas tão celestiais, tão nobres, tão mais importantes do que simplesmente, ó Deus, as coisas desse mundo, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos agora, nessa noite, tirar as nossas sandálias dos nossos pés, ó Deus, e perceber que é o Senhor que guerreia por nós, que é o Senhor que luta por nós, que é o Senhor que está conosco, nos sustentando e nos abençoando todos os dias da nossa vida. Senhor, nos ajuda a alinhar a nossa vida ao Teu projeto e fazer parte de algo que vem do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida nessa noite, querido. Amém.
Eu gostaria de encerrar o nosso culto nessa noite fazendo uma homenagem a uma pessoa muito especial, que marcou a vida de dezenas, talvez de milhares de pessoas. Na quinta-feira, faleceu a nossa querida e amada irmã Audrey, também conhecida como Professora Audrey. Professora Audrey era casada com o pastor Schultz há 65 anos. E boa parte da sua vida, pelo menos 34 anos, ela dedicou à obra missionária aqui no Brasil. Esse casal, o pastor Schultz e a professora Audrey, deixam um legado importante de amor, de cuidado, de pastoreio. E a nossa homenagem hoje vai para essa irmã preciosa que, de fato, marcou a nossa vida profunda e indelevelmente. Irmãos, parabenizamos esta amada Igreja Batista de Campo Limpo pela passagem dos 50 anos da existência nesse lugar. Nós te damos graças pelo privilégio que nós tivemos em trabalhar e servir juntos por muitos anos. E nós damos graças a Deus sempre por isso. E nós estamos sempre orando pelos irmãos, especialmente num tempo deste que é tão difícil. E sempre em nossos corações. Depois da sua ressurreição, Jesus, falando aos seus discípulos, disse: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Este versículo falou profundamente ao meu coração. Deus me chamou para o Brasil para trabalhar ao lado dos irmãos nesta obra tão querida. Foi uma jornada de felicidade ao lado dos irmãos no Brasil. Portanto, meus irmãos, não sejam envergonhados para pregar o Evangelho de Cristo. Continua a cantar. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Então, meus irmãos, parabéns nesta data tão querida. Os irmãos recebem nossos abraços e Deus lhe abençoe. Amém.